uma vez, eu acho que a iniciativa é louvável, vem tarde, mas veio, né? E isso a gente deve parabenizar esse esforço. Esperamos que esse tipo de atitude, que esse tipo de política seja agora uma referência para a adoção de medidas no que tange a questão da preservação do nosso patrimônio, da nossa memória e da nossa identidade. Que não seja só um evento para que nós expressemos a nossa indignação ou os nossos anseios e que caia, como tantas outras vezes, desde o primeiro seminário de recuperação da madeira Mamoré, as coisas caíram. Eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, para poder fazer entender a minha proposta, a situação do sítio de Santo Antônio. Tá? Santo Antônio do Madeira marca muito mais do que o ponto de uma construção infeliz daquela hidrelétrica. O sítio é histórico desde a questão da ocupação indígena. Há vestígios notáveis da presença de populações indígenas subsequentemente ao longo dos séculos. No período colonial, a expedição de Melo Palheta esteve ali e deixou registros de sua passagem e do cercamento dos igaretés por aquela cachoeira, inclusive falando de naufrágios que ocorreram ali ainda em 1722. Daí para frente, Santo Antônio do Madeira se constitui o primeiro grande obstáculo para as monções que ligavam as minas de ouro do Mato Grosso, com sede em Vila Bela da Santíssima Trindade, à capital do Grão-Pará, Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Essas viagens eram viagens homéricas, que levavam em média 2 anos entre ida e volta, e que caíram no esquecimento. Não nos preocupamos nem mesmo de fazer um bom estudo e reconstituição dessas viagens antes de criarmos as barreiras das hidrelétricas, que as colocaram perdidas para sempre. Mas Santo Antônio continuou a ser um marco definitivo na ocupação da região do Alto Madeira. Como obstáculo, ela se transforma num ponto de encontro. Os bolivianos fizeram ali um porto para embarque e desembarque de mercadorias que deveriam seguir do departamento do Beni. E no século XIX, os militares fizeram dali uma base para poder manter a ligação com o Mato Grosso em função da Guerra do Paraguai e em função da estratégia de defesa de fronteiras. Santo Antônio é citado em todos os documentos como um local altamente insalubre, talvez a região mais insalubre da terra, por muitos dos que por ali passaram, e um grande cemitério de todos os desbravadores que frequentaram aquela região. Há narrativas belíssimas sobre Santo Antônio no livro Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a história trágica de uma expedição, do Neville Craig. Coisa fantástica, que valeria a pena a gente ler para poder pensar sobre o que fazer de toda aquela área, não apenas medidas pontuais. Nesse contexto, a gente tem que salientar que as obras das hidrelétricas foram apresentadas a nós rondonienses, pelo governo federal e pelos defensores das ideias das hidrelétricas, como sendo altamente sustentáveis. E o princípio máximo da sustentabilidade é a prevenção. Você previne para não ter que remediar. E me parece que isso foi esquecido em todas as ações a jusante da barragem. A prova cabal de que não há uma política de previsão dos efeitos é o desastre provocado pelos banzeiros. E aí a gente lembra uma coisa: o rio moldou aquela feição da área de Santo Antônio a partir de uma queda de 2,5 metros de altura. Hoje você tem uma barragem com mais de 15 metros, se não me engano, e com uma força vertiginosa, porque ali o rio foi contido e é solto através das comportas. Exatamente. A abertura de 2 comportas nos deu a ideia do que o rio é capaz de fazer, do tamanho do desastre que ele é capaz de provocar, e do que certamente vai acontecer com toda essa parte do remanso do Madeira que chega até Porto Velho, caso medidas bem saudáveis não sejam pensadas. E nós vemos que o enrocamento
não tem resistido a essa situação. Ele tem desmoronado. Por outro lado, a área é importante para nós por conta de todos os estudos, não só arqueológicos, históricos, antropológicos e paleontológicos, mas também pela definição de ocupação humana recente. Então, senhor secretário, eu gostaria que a gente pensasse em uma proposta que ampliasse esses 3 pontos que eu considero importantíssimos. Rondônia, Porto Velho, não possui realmente um museu. E todo aquele espaço que poderia ir desde a Candelária até a igreja poderia ser musealizado e em seu meio mantermos parques, como é o caso do próprio Parque do Cemitério da Candelária, que poderia ser preservado. Aquela área do Igapó, que é uma área de obrigação do Estado de proteção ambiental, ser protegida, e em meio a essa paisagem caracteristicamente amazônica, nós criarmos um ecomuseu que resgatasse os ambientes que nós conhecemos. Nós que somos mais antigos aqui, chegamos a conhecer. Ali foi palco do Seringal da Candelária, ali foi palco da vila e da cidade de Santo Antônio, ali havia um outro cemitério que também foi carregado pelo rio, né? O historiador Francisco Fute Hardman, quando escreveu Trem Fantasma, a Modernidade na Selva, financiou uma expedição para fotografar esse cemitério que estava às margens do Madeira, ali naqueles pomares de mangueiras centenárias. Neville Craig fala daquela região no livro, e de uma caçada que ele fez, e do flechamento que os Collins fizeram ali, do flechamento de um dos Collins naquelas proximidades por índios que viviam na área. Esse cemitério também foi carregado, né? Banzeiros e banzeiros levaram o cemitério. Uma parte foi antes e o restinho que sobrou dele foi agora, não existe mais. Mas o pomar está ali ainda, com as mesmas árvores antigas, nos lembrando a ocupação dos sítios. As seringueiras do Seringal de Candelária ainda existem. Tudo isso está ainda preservado de alguma forma. Então todo aquele espaço poderia ser musealizado. Eu li nos jornais que o senhor está interessado em apresentar à cidade a proposta de um centro de convenções. O espaço poderia abrigar tudo isso, um museu que protegesse as obras de arte que se propõe restaurar agora, os monumentos que podem ser transportados e que nos ligam à história do lugar, de Porto Velho e de Santo Antônio, e todo esse modo de vida que faz parte das nossas tradições materiais e imateriais, que podem ser resgatados através da recriação desses ambientes. A gente cita exemplo de museus muito bem sucedidos, inclusive financiados por empresas que construíram hidrelétricas, como é o caso de Foz do Iguaçu, possui um ecomuseu. Nesses termos, eu acho que aqui às vezes a gente peca por pensar pequeno. Não somos ousados em pedir. E acho que precisamos pedir muito, porque estamos pagando muito pelo que está acontecendo. Então a minha proposta, nesse caso todo, é que a gente pense em preservar, salvar, resgatar e melhorar todo esse espaço que vai desde a barragem, a igrejinha de Santo Antônio, até pelo menos o cemitério da Candelária, onde existe uma paisagem caracteristicamente amazônica, com o Igapó, com o Igarapés, né? E que a gente possa pensar em criar uma ambientação adequada, que aquilo ali seja um presente a toda a cidade. Um grande parque que nos dê ainda uma ideia do que foi uma cidade amazônica, porque Porto Velho está completamente descaracterizada. Nós perdemos todos os nossos referenciais amazônicos. Esse seria o grande quadro a ser restaurado. Esse quadro da natureza amazônica que nós estamos perdendo e que a gente admira nas obras do Ligório, que a gente admira nas obras do Fona, e do qual nós não temos mais uma visão natural. Eu sempre cito uma frase infeliz que Furnas colocou num dos seus outdoors, quando veio fazer os estudos prévios. Aonde você vê um grande rio, nós vemos um grande empreendimento. E parece que a cidade só viu o grande empreendimento. O grande rio foi engolido nisso tudo e ele está devolvendo de alguma forma essa insatisfação através da perda de tanta coisa que nos é cara, como moradores que vivem e que gostam desse lugar. Então seria uma oportunidade de ouro da gente pedir mais. Preservaríamos o cemitério,
teríamos um grande parque, precisaríamos pensar em outras situações também. Eu fico horrorizado quando eu olho, por exemplo, para a dragagem que foi feita no Igarapé Santa Bárbara, sem nenhum cuidado arqueológico. Ali é o berço da cidade. Quando nada, o bairro do Mucambo, que é o núcleo popular dessa cidade, foi criado às margens daquele igarapé, quando Dona Esperança Rita plantou ali a árvore da verdade e fundou o terreiro de Santa Bárbara. E nada disso foi levado em conta. As máquinas passaram, a ocupação indevida está lá permanecendo até hoje, e nós não temos um resultado de nada disso. Talvez seja a hora da gente fazer uma grande reflexão e pensar em exigir com consistência. Não queremos apenas medidas pontuais, queremos uma política que preserve, que nos garanta o direito de ver aquilo que somos, amazônicos, né? E que nos permita ter dignidade dentro de um espaço urbano que, sem ser uma grande metrópole, nos traz todas as dores de cabeça de uma grande metrópole, mas não nos dá um único benefício que uma cidade grande possui. Nós não temos direito ao lazer, nós não temos direito à contemplação da beleza, nós não temos direito a um bom aprendizado, nós não temos direito a locais de beleza cênica aqui em Porto Velho mais. Nós somos privados disso tudo e compete ao poder público conduzir um debate social junto a quem promoveu todo esse processo de desorganização dos nossos espaços para que alguma coisa nesse sentido seja resgatada. Muito obrigado.